Bom revê-los, amados. Você que já estava de manhã, Deus te abençoe. Você que veio agora à noite, Deus te abençoe também em nome de Jesus. E você que nos acompanha também pelas redes, que Deus também te abençoe grandemente em nome de Jesus. Nós estamos vivendo, meus irmãos, neste mês, o nosso desejo de provar do extraordinário, né? Viver no extraordinário da ação de Deus em nossas vidas. E na semana passada, nós vimos que este tema nos levou a saber que para viver o extraordinário de Deus, é preciso ter uma vida de intimidade com Deus. É uma vida no secreto, né? Uma vida de oração, uma vida discipular, de relacionamento direto com o Senhor, através da sua palavra, através da oração, da intercessão. Então, nós vimos essa importância ali para viver o extraordinário de Deus, vivendo o extraordinário do nosso Deus. E dessa vez, meus irmãos, nós vamos falar a respeito de viver o extraordinário, e é preciso a obediência irrestrita à palavra de Deus. Meus irmãos, parece meio pretensioso da nossa parte, falar sobre viver no extraordinário de Deus. Parece algo que nós vamos garantir que Deus vai fazer alguma coisa sobrenatural. Mas já na semana passada nós falamos que para viver o extraordinário de Deus não é necessariamente você observar feitos sobrenaturais. E eu lembro que uma das aplicações finais, conversando com a igreja, foi: atente ao detalhe, atente aos detalhes da sua vida. Sinta os momentos. Nós estamos muito distraídos. Estes elementos da modernidade, eles trouxeram a nós uma distração muito grande. Nós estamos muito atentos aos coloridos das TVs, especialmente aos coloridos dos smartphones, mas estamos perdendo a oportunidade, muitas vezes, de aquietar o nosso coração. E eu vi que está chovendo lá fora. E pensar nisso, e saber que isso é um fenômeno natural, que é a ação de Deus, e faz com que caia a chuva sobre a terra, e desfrutar desse momento. De manhã, estava ali passando café rapidamente, para vir ao culto, para revisar a ordem da Assembleia, e também a palavra do período da manhã, e ali, meio distraído, obviamente, faz uma coisa, faz outra, pega o celular, pega a Bíblia, pega as coisas, e enquanto isso estava passando o café, e por um instante ali, eu terminei de passar o café, e quando fui colocar ele ao copo, lembrei daqueles sons que a gente vê gravado nos vídeos, demonstrando a satisfação de você ver um copo, sendo colocado. Uma xícara fica mais elegante, mas era um copo na ocasião, e você escutar o barulhinho diante do silêncio, dele preenchendo o copo. Aquele momento ali eu fiquei imaginando, eu falei: Deus, olha quantas coisas estão envolvidas aqui. Parece que até aquele ato em si, do copo e fazendo aquele barulhinho agradável que viria depois com o ato de provar aquele café, já começou ali o momento da satisfação em ouvir aquele barulho, antes mesmo de provar o café. Então, a vida, ela está nos oportunizando a todo momento coisas extraordinárias da parte de Deus para nós, mas que nós não estamos atentos, mas elas já estão acontecendo. E por que essa fala sobre o simples? É porque sem você reconhecer o simples da ação extraordinária de Deus, você não estará habilitada a receber as demais coisas que Deus tem para você, que Deus tem para a minha vida. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, valorizar o que já está em nossa posse e não nos distrair. Eu citei o exemplo, na semana passada, de uma conversa que eu tive com uma terapeuta, uma querida irmã, onde ela disse assim: sabe, pastor, nós estamos muito acelerados e deixamos de curtir algumas coisas que nós curtíamos, e essas coisas estão nos fazendo falta. Ela falou: você lembra exatamente no seu banho o momento em que você estava passando o sabonete, que você estava sentindo a água caindo sobre o seu rosto, a satisfação daquele momento? E eu falei: meu Deus,
Não, eu tenho que tomar banho logo, porque eu tenho que sair. Não, porque eu tenho que fazer a janta. Não, porque eu tenho uma visita. Não, porque eu tenho um relatório. Não, porque eu tenho que ir para a faculdade. E nós deixamos de aproveitar. E nos tornamos pessoas inqualificadas para perceber e receber o extraordinário de Deus sobre a nossa vida. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Amém? Então, é preciso aquietar o nosso coração para compreender o que Deus já fez, ser grato pelo que Ele fez, para conseguir conceber o novo, porque senão o novo de Deus nunca será suficiente, irmãos. E é essa a expectativa que aqueles que vêm atrás do extraordinário, do sobrenatural de Deus, é nessa expectativa que eles ficam migrando de igreja em igreja. Teve um rapaz que chegou aqui, uma ocasião, diga-se passagem, nem precisava falar disso, mas um rapaz muito bonito, e a sua namorada muito bonita, inclusive eles faziam algumas fotos, né, para revistas de bairro, assim, né, de moda e coisas. E o casal muito bonito, ela filha de pastor. E ele chegou aqui, começou a frequentar a nossa igreja, e íamos começar o discipulado, começamos alguns contatos, vindo aos cultos, e, de repente, ele decidiu que ele não viria mais. O rapaz que estava discipulando ele perguntou, mas por que você não vai mais lá? Ele falou, teu pastor não me deu uma revelação ainda. Então, não vou mais. Irmãos, num dos primeiros gabinetes, obviamente, muito constrangido, né? Perguntei, querido, como é que está a relação de vocês? Como é que está a relação de vocês dois? Você é filho de pastor, deve saber o que eu vou falar agora. Vocês têm preservado a santidade na relação de vocês? Ou estão no padrão de namoridos? Como é que está esse negócio aí? Né? Tem que acertar isso aí, né? Isso não agrada o coração de Deus. Não, é verdade, pastor, não, vamos estar vendo isso, tal. E, no fim das contas, nenhuma decisão em direção daquilo que era o mais importante para eles naquele momento, eles não tomaram uma decisão. E por isso ele queria uma palavra de revelação, porque ele não queria um compromisso com o processo da vida cristã. Ele queria um compromisso com um Deus que fica alimentando ele com palavras sobrenaturais, para que ele, Deus falou comigo. E ele sai de lá e esquece do que ouviu. Mas a vida cristã, ela é composta de compreensão, assimilação e que gera transformação. Isso é processo, você sabe disso. Tudo na vida é assim. E Deus escolheu que a lojinha dos presentes de Deus não tem caixinha pronta, ela só tem semente. E se você não compreender isso, você não vai conseguir desenvolver uma vida cristã saudável. Então, irmãos, para viver e provar do extraordinário de Deus, nós precisamos, então, estar atentos. E, agora, esse ponto. E, para estar atentos, por isso que falamos, é importante a vida no secreto, a vida de quarto, que Jesus, ao ensinar os discípulos sobre oração, recomendou. Então, isso é vital. É isso que vai te dar condições de viver as demais coisas. É vida de palavra, é vida de oração, é vida de intimidade com Deus. Não apenas intimidade que busca receber, ou fórmulas de buscar atalhos para aquilo que, na realidade, quem quer sou eu. Mas é identificar com o Senhor um processo de relacionamento para saber, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida. E isso é maravilhoso. E aqui começa a acontecer o extraordinário de Deus. Irmãos, eu vi uma coisa, apesar do meu pouco tempo, o ministério pastoral, mas observando na vida cristã, o ministério pastoral estou há 15 anos, mas uma coisa eu observei muito clara: quando você está na área que Deus deseja que você esteja, agindo da maneira que Deus deseja que você haja, Deus entra com manifestações extraordinárias, sobrenaturais. Ele o faz. Não foi só com os discípulos, irmãos. Porque o apóstolo Paulo termina ali reclamando da ausência de capa, de livros e da presença de amigos. Porque lá a autoridade apostólica dele já estava confirmada. Não havia necessidade de Deus fazer mais nada de sobrenatural. O ministério dele havia cumprido já. Ele entendeu que era a hora de conhecer agora, de maneira perfeita, o seu Senhor. Mas, quando ele inicia seu ministério, várias autenticações sobrenaturais foram liberadas por Deus, para que quem o olhasse dissesse: rapaz, há algo diferente nesse homem. O que é? Os milagres, os sinais, confirmação de que ele era um homem segundo o chamado de Deus. E é da mesma forma conosco. Então, queridos,
E para nós, o que é necessário para que nós também provemos, né, e vivamos o extraordinário de Deus para as nossas vidas? E aí, como o irmão Wagner, eu creio que aqui no momento da oração esteve falando, e nós temos falado com alguns grupos de mentorias da igreja, o que esses homens de Deus, o que esses mentores da palavra de Deus podem nos ensinar nessa direção? Eu quero ver se eu consigo concluir, meus irmãos, né? Foram 3 personagens, mas, perdão, assumi o compromisso de não falar personagem é coisa de teatro, né? O que esses 3 homens de Deus viveram, né? E quais foram as suas experiências que podem agregar na nossa vida, e eu quero partilhar com você, então, em nome de Jesus. Queridos, Hebreus 11, 8 a 9. Bom, assim diz a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Até aqui, por enquanto, e quero agradecer a Deus pela sua palavra. Obrigado, Deus, pela palavra do Senhor que acabamos de ler, que o Senhor abençoe, que possamos, através desse ato de Abraão, aprendermos valores para as nossas vidas, para que possamos também provar do extraordinário do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, como introduzi, muitos buscam de maneira errada e com um propósito errado a ação extraordinária de Deus. Muitos não compreendem, então, a importância do processo. Até postei uma frase hoje no Instagram: o extraordinário costuma nos surpreender quando, distraidamente, nós estamos caminhando em obediência a Deus. Distraídos, mas obedientes. Deus nos surpreende com atos extraordinários do seu cuidado, da expressão do seu amor. E o que a gente aprende com Abraão, então, queridos, para a nossa vida aqui? É o que o próprio texto está ali já, numa palavra, nos dizendo. Obediência. Pela fé é Abraão chamado, e ele obedece a este chamado e vai para um lugar que ele ainda não conhece. Você vai olhar Gênesis, você vai ver que esse mesmo lugar, para onde Abraão acaba indo, lá o seu antepassado já estava levantando o acampamento para ir para o mesmo lugar. Onde Abraão é chamado por Deus para ir, Deus já desejava levar já os seus antepassados, aonde era o anseio da sua família se direcionar, Deus levanta Abraão e o leva para lá, para Canaã. Nunca esqueçamos disso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Do processo da obediência a Deus, o processo da obediência irrestrita ao Senhor vai levar você ao lugar mais ansiado pelo teu coração. Quando você obedecer ao Senhor na sua vontade, mas eu queria tanto. Não, mas a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Aquilo que era o alvo do seu desejo será alcançado e superado no momento do Senhor, com uma vantagem: sem cicatrizes e lembranças dolorosas. Esse é o caminho que Deus quer para a gente, irmãos. Essa é a caminhada. Tem lá uma banda chamada Crombie, que já ouviu falar dessa banda chamada Crombie? Aí, ó. Gente, que pena que poucos... Eu acho que eles não estão atuando hoje, só o Paulo Nazaré, que acho que tem a sua carreira solo. Mas, no passado, ele tinha uma canção que falava, né, que ele olhava a manga lá em cima, né, que a manga faz doce, menina, né? Que delícia aquela manga. Ele falou, estou pensando em subir e arrancar a manga. Ele falou, não, mas ela verde não é boa. Vamos esperar amadurecer, para depois a gente poder provar e degustar e saborear. Ela tem o seu tempo. Né? Então, ele, sem falar em Jesus em nenhum momento desse disco todo, né, do Crombie,
há várias manifestações e ministrações da palavra de Deus, da forma e dos princípios cristãos para a nossa vida. Obediência, obediência. Abraão não sabia para onde ia, mas ele decide obedecer e vai naquela direção. Vai para uma terra, mudança de cultura, saindo da sua zona de conforto, onde ele conhecia ali tudo já, mas ele se levanta e vai obediente ao Senhor. O que acontece? Meus irmãos, o que acontece é que ali inicia-se uma nação. Uma nação se iniciou por conta da obediência de Abraão. Mas ele não era um homem perfeito. Então, Abraão também depois dá ouvidos a Sara, a sua esposa, e nasce Ismael, que hoje é quem os palestinos não, quem os islâmicos intitulam como o verdadeiro filho da promessa. E aí eles e os descendentes de Isaac estão brigando, e segundo o texto sagrado, até quando? Até quando Jesus voltar, irmãos. Então, um gesto de obediência dele gerou uma nação. Através da família dele, que vem a linhagem depois do nosso Senhor, todos os povos foram abençoados como Deus prometeu que seria. Através de ti, da tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Uma nação se levanta e uma bênção que superou de maneira sem comparação o que Adão e Eva fizeram no Jardim do Éden. Foi compensado pelo ato de obediência desse homem. E quando Jesus, numa parábola, vai citar a respeito de o lugar de conforto que é o céu, o paraíso, enfim, quando ele cita a parábola do rico e do Lázaro, ele diz que o rico estava no Hades e Lázaro estava no seio de Abraão. Olha, Deus intitula a atitude, a fé, a moral de Abraão como o próprio seio e o cuidado do Senhor nosso Deus. Um homem, irmãos, falho como nós, mas que decidiu obedecer nos momentos fundamentais da sua vida. Isso gera a manifestação extraordinária de Deus, queridos, para nós, para a nossa família, para a nossa comunidade de fé. Então, é preciso dizer sim, antes de entender todo o processo. Uau! É isso. Você não precisa entender tudo, mas você precisa irrestritamente obedecer o que você já conhece. Já falei para vocês algumas vezes, vou falar de novo. O pastor Avelino, né? Ninati, aqui, nosso querido já falecido pastor da IBB, já dizia, irmãos, né? O que me preocupa da palavra do Senhor não é o que eu desconheço, mas sim o que conheço, porque destas coisas darei conta. Obediência, havia essa consciência dele. Meus irmãos, diga sim ao Senhor, naquilo que vem da sua palavra, baseado no Novo Testamento, preferencialmente, porque a nossa ótica está baseado naquilo que vem na Nova Aliança, e não desprezando o Antigo Testamento, como um livro que também tem alguns princípios para nós, nos Salmos, que nos confortam, que nos orientam, mas que não são doutrinários para nós, preferencialmente o Novo Testamento. Mas obedeça aquilo que Deus fala ao seu coração. E se você tem dúvida, faz o seguinte, aquilo que eu já falei algumas vezes aqui para vocês. Irmão, se você tem dúvida, será que era comigo? Não há dúvida nenhuma. Consulte o seu coração. Porque quando a palavra de Deus faz o nosso coração incendiar, e parece que o nosso peito se sente comovido com aquilo, é Deus falando com você. Tem pessoas, nosso Deus, um rapaz que começou um processo de evangelização na minha vida, não rolou naquele tempo, mas ele começou. E eu lembro que quando nós íamos para a minha casa, ele falava da palavra de Deus bastante, e nada daquilo penetrou, apesar de ser um homem de Deus, ele. E ele mesmo narrou que ele foi numa escola ali, da Barreirinha, ele, a namorada, à época ela estava fazendo curso para entrar como militar, depois ela passou, virou militar mesmo, eles acabaram o relacionamento, mas enfim. E ele era um obreiro lá entre os jovens, ali na Igreja Batista da Barreirinha, eu nem Jesus era ainda. E a gente vinha da escola conversando, e ele falando da palavra comigo. Nunca bateu de fato o meu coração. Um dia ele disse, eu ministrei lá na escola, ali pertinho ali da igreja,
E eu fui para lá, me preparei e tal, e quando eu olhei aquele pessoal, parece que eu estava falando assim para pedra. Ninguém parece estar dando bola, eles estavam fazendo graça, e aí eu me desmotivei, eu comecei também a pregar, e me perder, gaguejar. Ele falou, foi horrível. Foi mesmo? Ele falou assim, mas não para uma pessoa. Teve um menino ao final que chegou e me disse, como Deus falou comigo hoje através de você. Ele falou, Deus, o Senhor é misericordioso. Como é que o Senhor falou com esse jovem? E para ele fez sentido. Então, irmãos, pode ser que com quem você converse ao lado, diga, eu não senti. Eu senti. Deus está chamando você para atender algo na linha da obediência que você precisa entregar ao Senhor. Então, você não vai entender tudo, mas entregue. E, irmãos, Abraão começa a obedecer aqui, então, a palavra de Deus, mas ele faz uma coisa, sai da tua terra, da tua parentela, mas ele leva alguém de tiracolo, né? Como é que está a EBD aí? Quem que ele levou de tiracolo? Opa! Ló, é isso aí, ele leva o tiracolo Ló. Irmão, você vai olhar o relato lá, do quanto Ló agregou na vida dele, né? O bicho velho só atrapalhou, irmãos do céu. O menino ali deu trabalho, esse sobrinho, né? Enfim, mas tiramos também algumas pérolas ali para nós, porque ao estudar sobre mentoria, né? Estamos lendo aqui, alguns irmãos estão lendo o livro, né, Mentores segundo o Coração de Deus, lá do Wayne Cordeiro, e a gente aprende que mentoria não vem só com quem acerta, você pode também ser mentoreado por quem errou, né? Só que você não vai ouvir as palavras dele, você vai deixar de fazer o que ele fez, né? Não vai fazer igual. E Ló nos dá vários exemplos ali do que nós não deveríamos fazer. Então, também ministrou na nossa vida. Mas ele leva ele de tiracolo. E você, se for olhar o texto sagrado, você vai ver que ele só atrasa ele em muitos pontos. Porque ele tem que voltar para resgatá-lo, tem que voltar para socorrê-lo, tem que interceder por ele, né, a todo momento. Ele dá um problema, o gado de Abraão, o gado de Ló dá um problemão, eles têm que se separar. E o menino, né, deu uma série de problemas para ele. Sai da tua terra, da tua parentela. Ele fez do jeito dele. Pagou o preço de fazer do seu jeito, né? Mas, irmãos, eu quero ler alguns trechos da palavra com você, nesse momento, e dizer a você que, muito provavelmente, você fique chocado, escandalizado agora. E eu glorifico a Deus pela possibilidade de você se chocar e escandalizar pelo que nós vamos ler agora da palavra do Senhor. Porque nós falamos de obediência e líderes, pastores, missionários, sempre ouvem algumas falas e algumas desculpas que estão vinculadas à família. E o que nós vamos falar diante da família, diante de uma desculpa vinculada a uma questão familiar? Nada, a não ser, tá bom, irmão, tudo bem. E é o que nós vamos falar, confiando que Deus está tratando o coração da pessoa na outra ponta. E a palavra de Deus nos fala sobre a importância da família, sim. E eu quero ler com você. 1 Timóteo 5:8, um texto conhecido de alguns. Diz assim a palavra do Senhor: mas, se alguém não cuida dos seus, especialmente os da própria casa, negou a fé, e é pior do que um descrente. Então, sim, né? O texto sagrado aqui no Novo Testamento, eu creio que esse é um dos mais evidentes, né? Falam sobre a importância do cuidado da família, a importância do cuidado dos seus pais, né, dos seus filhos, do cônjuge. Sim, é um dever nosso, irmãos. E falo isso de manhã, até lembrei de algumas situações, enquanto falava, me emocionei. Mas, irmãos, quantas situações nós vimos filhos, inclusive se intitulando cristãos, em que os pais tiveram carências severas e, no momento de acolhê-los, colocaram suas limitações. Eu não posso, eu trabalho tantas horas por dia, a casa é enorme, plenas condições de acolher. Não, mas eu não posso, quem que vai ficar de dia? Colocando empecilhos. E eu glorifico a Deus, porque muitos irmãos da nossa igreja, sabe quem eles foram nesse processo? Quando precisou? Eles foram os filhos que acolheram. Boa parte
de irmãos dessa igreja foram os filhos que acolheram e que se transformaram nos pais e mães dos seus pais. Glória a Deus. A palavra de Deus foi clara. Se você não se esforça para acolher os seus entes queridos que têm necessidade, não sei o que você está fazendo, segundo o texto sagrado, porque negou a fé e é pior que o incrédulo. Mas, irmãos, isso aqui é uma situação de amor, de cuidado, de testemunho. Mas muitos colocam a sua família como um argumento para não avançar naquilo que Deus quer nas suas vidas. Escuta, não estou falando da Igreja Batista Jardim Maracanã. Estou falando do que Deus quer para a sua vida. Que, muitas vezes, vai exceder, e muito, o que a Igreja Batista Jardim Maracanã vai pedir para você. Algumas vezes o Senhor vai radicalizar no processo do chamado, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, sai desse emprego, muda esse curso. Não é para você. E aí eu tenho que estar sensível à voz dele. Irmãos, eu quero ler alguns trechos da palavra de Deus que eu sempre li isolados, mas eu juntei eles e eu creio que vai levar você à mesma conclusão que eu. Vamos ler esses textos juntos? Marcos 10, 29 ao 31. Diz assim: Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, agora, no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro, a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Marcos 3, 31 ao 35. Então a mãe e os irmãos de Jesus chegaram e ficaram do lado de fora da casa e mandaram chamá-lo. Havia muita gente sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe, teus irmãos estão lá fora e te procuram. Jesus lhe respondeu: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E olhando ao redor, para os que estavam sentados à sua volta, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aquele, pois, que fizer a vontade de Deus. Este é meu irmão, irmã e mãe. Mateus 10, 35 ao 37. Pois vim por um homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que ama a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Explicando aqui o contexto, óbvio que estamos falando de um tempo de família judaica, onde converter-se a Jesus significava renegar a sua família. Este é o contexto. Mas o princípio aqui embutido sobre entender a prioridade do Senhor sobre a nossa vida, além dos nossos afetos, isso permanece nos dias de hoje. É assim que nós podemos, de fato, abençoar a quem amamos. É apresentando o Senhor a quem nós servimos. Mateus 19, 29 a 30. Todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, pai ou mãe, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais, tanto e herdará a vida eterna. Mas muitos dos que agora são os primeiros serão os últimos, e os últimos agora serão os primeiros. Lucas 14, 25 ao 27. Uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser
meu discípulo. Lucas 12, 51 ao 53. Vocês pensam que vim trazer paz ao mundo? Pelo contrário, eu não vim trazer paz, mas divisão. Pois daqui em diante, uma família de 5 pessoas, 3 ficarão contra as outras 2, e as 2 contra as outras 3. O pai ficará contra o filho ficará contra o pai, a mãe ficará contra a filha, e a filha ficará contra a mãe, e a sogra ficará contra a nora, e a nora contra a sogra. Lucas 14, 26, 27 e 33. 26 e 27. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu seguidor. Quem não carrega a cruz e não segue, não pode ser meu seguidor. Portanto, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que tem, não pode ser meu seguidor. Palavras do Senhor. E, por fim, Lucas 18, 28 a 30. Então Pedro disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir ao Senhor. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês, e isto é a verdade, quem, por causa do reino de Deus, deixar casa, mulher, irmãos, pais, filhos, receberá muito mais neste mundo e no mundo vindouro, e receberá a vida eterna. Irmãos, existe um princípio aqui de obediência, de temor e de conhecimento de Deus, e de ousadia, em deixar de ouvir o próprio coração e afeições, né, para ouvir o que a palavra de Deus nos diz. Agostinho de Hipona, numa reflexão que também virou canção, aí Stênio Marcius fez uma canção linda falando sobre essa oração de Agostinho, onde ele diz que ele se lançava nas criaturas, né? Ele foi um cara envolvido com prostituição, né? No caso, como alguém que ia, né, às casas de prostituição, e ele diz que eu me lançava nas tuas criaturas querendo te encontrar, não sabendo que o Senhor estava dentro de mim, gritando e querendo falar comigo. Maior do que o que o Senhor fez é desfrutar de um relacionamento com o Senhor que criou essas coisas. Irmãos, o melhor que nós temos para dar para os nossos filhos é uma expressão de fé genuína, um amor verdadeiro, não aquele religioso do passado, que nós, quando saíamos às madrugadas fazer um trabalho, minha mãe é de tal igreja, meu pai é de tal igreja, porque os expulsaram de casa, porque não deram um bom exemplo, ou porque se converteram e os filhos não viram a diferença em suas vidas, e começaram a buscar na rua aquilo que não encontravam dentro de casa. Até o mundo já entendeu, né? O Alanon, quando chega à reunião lá, quem é o que está com problema? Está o pai, a mãe e o menino usuário, né? Quem está com problema aqui? O pai e a mãe, né? E o que eles dizem lá? Não. Vocês estão, cada um de vocês, com um problema. Dando a entender muitas coisas. E uma delas essa criança não foi buscar as drogas sozinha. Ele teve um empurrãozinho de vocês. Irmãos, para abençoar nossos filhos, o texto sagrado, Jesus nos diz em todas essas passagens, algumas sobre um olhar de um apóstolo, né, outro, Lucas também, né, que não foi um dos apóstolos, mas todo esse olhar é para que nós aqui, enquanto irmãos, compreendamos que o melhor que eu posso dar para o meu cônjuge é um homem de Deus. É uma mulher de Deus. Que o melhor pai que eu posso ser, o melhor avô que eu posso ser, é ser um homem de Deus. Que não abre mão das suas convicções não religiosas, mas de princípios e fundamentos da palavra de Deus. Quantas vezes, onde é que vocês foram? Eu vi que vocês não estavam em casa, não vieram no culto. A gente foi levar o nosso filho lá, o que não teve bem, não passou bem. Vocês vão ouvir isso mesmo, tá? É que é o seguinte, a gente foi levar ele lá na Boca comprar maconha. Oi? É porque a gente sabe como é que é. Se deixar ele lá, né, já teve situações dele dever, a gente teme pela vida dele. Então, a gente leva. Daí ficamos ali
a 100 metros do lugar, ele vai lá e pega, volta, pelo menos a gente já dá o dinheirinho, pronto, pelo menos a gente sabe que ele está dentro de casa. Essa família foi expulsa por esse filho da sua casa e tiveram que sair dessa cidade aqui e morar em outra cidade. Porque não se negocia com a palavra de Deus e com os princípios da palavra de Deus. Um momento depois, ela encontrou um tijolo de maconha no guarda-roupa. A possibilidade de encontrar um traficante ou policiais entrando, e o que ia acontecer? Aquela casa ia ser considerada uma casa de tráfico de drogas. Vai todo mundo para o chilindró, irmãos. E até explicar que focinho de porco não é tomada. E sofrem até os dias de hoje. Não se negocia com a palavra de Deus, por mais que amemos os nossos filhos. Irmãos, por isso é preciso obedecer. Eu quero convidar a banda a vir aqui à frente. Enquanto eles vêm, os outros homens de Deus aqui, tem um que não tem nome, né? O carcereiro de Filipos. Este é outro homem de Deus que obedeceu a palavra do apóstolo Paulo, creia no Senhor Jesus. Ele creu, levou ele para sua casa, deu de comer a eles, lavou os vergões. E a Bíblia diz que toda a sua casa foi salva, irmãos. Também temos aqui um ato de obediência que levou a uma conversão extraordinária também, que levou também à demonstração, né, da graça e do cuidado de Deus, a lei do carcereiro de Filipe. Foi José. O José, aquele que ficou ali aprisionado, né? E que também teve a graça de ver a mão de Deus agindo em sua vida, porque ele obedeceu e foi fiel, não cedeu ali e continuou tendo intimidade com o Senhor e não buscou vingança, mesmo diante da mais difícil situação que ele passou com os próprios irmãos, dentro do próprio reino, e que chega a ser o homem mais importante do Egito. Fruto do quê, irmãos? Intimidade com Deus e obediência. E para fechar aqui, antes de louvarmos ao Senhor, tem um testemunho perto da gente aqui. Quando recebemos em 96 para 97, ministração em nossa casa, ministração do Evangelho. Quem ministrou foi o irmão Adão, irmã Dina. E naquela ocasião escutamos um testemunho da irmã Dina. Ela se converte primeiro ali ao Evangelho. E o irmão Adão, um homem que mesmo depois de convertido, a gente via que ele era pavio curto. Mas um evangelista nato, a igreja do Maracanã, no ano de 96, em termos de denominação batista, ela foi uma das igrejas que mais cresceu aqui em Curitiba e região. Foi a que mais cresceu, saiu lá de 20 e poucas pessoas para 80 pessoas muito rapidamente, fruto do trabalho, da unção, da oração do pastor Amós e do irmão Adão. O irmão Adão tinha toda a semana dele ocupada com visitas, aconselhamentos e ministrações de estudos bíblicos, além dos compromissos com a igreja na vice-presidência. E, meus irmãos, antes desse processo, ele ainda não conhecia Cristo e a sua esposa se converte. E ele tinha a raiva dos crentes. E a irmã Dina falou: Adão, estou indo à igreja e é o seguinte, sua comida está pronta, é só esquentar. Estou levando as crianças para você ficar tranquilo, tá? Estamos todos indo à igreja e Deus abençoe. Ele falou: não, hoje você não vai. Ela falou assim: eu vou. Ele falou: não, hoje você... Quem conhece, irmão, o caba tem esse tamanho, tá? Assim. E a irmã Dina tem esse tamanho aqui. É um cotoquinho. Não, hoje você não vai. Ela falou: eu vou. Ele andava armado, irmãos. E ele pegou da sua arma e disse: hoje você não vai. E ela disse uma das coisas mais fortes que eu ouvi ao vivo, olhando nos olhos alguém dizer. Ela disse a ele: Adão, se você puxar esse gatilho, em poucos segundos estarei na presença do Senhor. Agora, Adão, se você não puxar o gatilho, em aproximadamente 10 minutos estarei na igreja. Tchau. O irmão Adão testemunhava isso pra gente junto com ela. E eles estão vivos, né? Testemunha. E ele disse: eu pressionei aquele gatilho. Mas Deus fez algo ali que tocou meu coração. O que leva alguém a preferir a morte do que permanecer na desobediência? Que Deus é esse
que leva alguém a entregar a sua própria vida por ele. E passou algum tempo, ele estava andando pelo centro, em um período de Natal, e ele ouviu um coral de uma denominação que não faz isso, da Congregação Cristã do Brasil. Nunca sai, né? Mas Deus tinha um propósito. Ele levou um coral da Congregação Cristã do Brasil a apresentar numa esquina, onde ele ouviu um hino que falava a respeito da salvação e consagrou sua vida a Cristo e abençoou centenas, se não milhares de pessoas através do testemunho da sua vida, porque ele foi obediente, ela foi obediente à palavra de Deus, e Deus agiu de maneira extraordinária para a honra e glória do nosso Deus. Irmãos, pode ser que você não tenha toda a informação que você precisa, mas lá no passado teve um jovenzinho que ouviu uma pregação de Moody e ele disse a mesma coisa. Ele falou assim, ele se levantou, deixou a congregação até assustada, porque alguém levantar da congregação e fala durante o término da mensagem é estranho, né? E ele se levanta e diz assim para Moody, fala assim, eu não consigo confiar ainda em tudo que você ensinou, mas eu quero dizer uma coisa a você, eu vou crer e eu vou obedecer, eu vou observar os preceitos da palavra de Deus. É o desejo do seu coração? Então quero louvar com você em nome de Jesus. Fique em pé em seu lugar. Nós vamos aqui junto com a equipe louvar ao Senhor com esse hino que foi inspirado neste episódio vivido por este jovem. Crer e observar, em Jesus confiar. O fiel obedece a tudo que Cristo mandar. Em Jesus confia, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. É a alegria da obediência. Crer e observar tudo quanto ordena, obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Porque ele está firmado na rocha. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante é real. Então, Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé zelador, os teus passos queremos seguir. amém? Aleluia. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Aleluia.
Nós vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. O culto não acabou, haverá mais louvores a Deus, mas baixe sua cabeça em nome de Jesus. Querido irmão, querida irmã, como é que está o seu coração? Você é aquele que compreendeu o que Deus fez na vida de Abraão, saindo da terra, da parentela, abrindo mão dos projetos pessoais para viver os projetos de Deus para a sua vida. E ele foi pai de uma nação. Hoje somos abençoados pela sua descendência, e você, através da obediência, pode gerar caminhos que, segundo o texto sagrado, te abençoarão nesta vida e também trarão bênçãos na vida vindoura. Você influenciará, você deixará legados em nome de Jesus, através do processo da obediência. E a pergunta é: você é aquela que quer assumir um compromisso com o Senhor em nome de Jesus, de viver em obediência irrestrita? Não se preocupe, mas eu posso cair. Sim, eu também, mas nós decidimos caminhar em obediência, e quando caímos nos levantamos e continuamos olhando para o foco, que é Cristo nosso Senhor, crendo, observando a sua palavra, provando da sua graça e cuidado e nos alegrando no processo em nome de Jesus. É o desejo do seu coração? Deus está falando com você aí? Vem aqui à frente, quero orar com você em nome de Jesus. Nós vamos nos fortalecer aqui em oração em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você quer assumir esse compromisso: Senhor, eu quero te obedecer, eu quero viver, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, eu quero dobrar o joelho aqui à frente com você. Nós não vamos nos demorar, tem um aniversário aqui a pouquinho para ir lá no Monte Castelo, mas quem sabe você quer essa oportunidade de consagrar-se diante do Senhor, de colocar a sua vida diante dele. Nós vamos orar em nome de Jesus. Vem aqui à frente, nós vamos dobrar os joelhos por você em nome de Jesus. Fale com o Senhor. Deus toque o seu coração em nome de Jesus. Nos ajoelhemos também, Igreja do Senhor, para juntos nos consagrarmos ao Senhor. Se o Espírito Santo de Deus está tocando o teu coração, não resista. Venha à frente. O Espírito Santo de Deus deve ter soberania sobre o teu coração, sobre a tua vida. Em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor nos conduza, nos dirija a Deus, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Pai eterno, que o Senhor tenha primazia sobre a minha vida, sobre o meu coração. Que o Senhor tenha primazia sobre a vida e o coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Pai eterno, que o Senhor cumpra com as tuas vontades, que possamos provar do que o Senhor fez e do que o Senhor ainda fará através das nossas vidas, para o louvor da tua glória. Nós declaramos aqui que nós amamos ao Senhor, que nós somos falhos, pecadores, mas que amamos ao Senhor e somos completamente dependentes da tua ação em nosso ser. Obrigado a Deus pela tua graça, pelo teu cuidado. Obrigado por esta igreja reunida aqui. Obrigado pelo aniversário da congregação do Monte Castelo e pelo culto que está acontecendo lá em louvor ao teu nome. Que a tua graça, o teu cuidado esteja sobre as nossas vidas. É a nossa oração no nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, igreja? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus.